convidar você para que você pegasse a sua Bíblia e abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e vamos ler aí dois versículos. Atos, capítulo 2, versos de número 42 e 43. São dois versos bastante conhecidos pelos irmãos, por todos nós, né? Todos acharam, amém? Atos, já está projetado ali também, João já projetou, Atos 2, 42 e 43, diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Quero chamar a sua atenção mais especificamente para o início do primeiro verso, do verso 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Repita comigo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Amém, meus irmãos? Eu não sei quantos aqui perceberam, mas já há alguns domingos nós estamos ministrando as nossas palavras dentro do contexto de Atos. Eu estive aqui falando para os irmãos sobre a importância de permanecermos em Jerusalém, e mostrei para os irmãos que aqui é a nossa Jerusalém, né? E falei para os irmãos qual a razão, qual o motivo de permanecermos em Jerusalém, seguindo uma direção, uma ordem, uma orientação clara, dada por Jesus aos seus discípulos, no momento em que ele já estava prestes a ser assunto aos céus, no momento em que ele estava prestes a voltar para estar assentado à destra do Pai. Também falei para os irmãos sobre a importância de sermos, ou de nos tornarmos, né, aquele povo ou uma igreja que vai estar transtornando o mundo, virando o mundo de ponta cabeça, virando o mundo do avesso. E mostrei para os irmãos, né, dentro da palavra, qual é o significado exato, né, desta palavra transtornar o mundo. E nessa noite, irmãos, eu ainda quero continuar dentro, né, do livro de Atos, falando um pouco mais ao coração dos irmãos. E por que eu tenho gastado aqui, ou investido, talvez a palavra mais apropriada, mais correta seja essa, né? Não é gastar, mas investido tempo aqui, ministrando para os irmãos dentro do livro de Atos? Porque, queridos, o livro de Atos tem tudo a ver com a nossa identidade em nome de Jesus. Amém? Nós temos um nome, o nosso nome é Atos, Igreja em Cristo. E esse nome não pode ser apenas uma logo, não pode ser apenas uma fantasia, não. O nome, irmãos, ele traz consigo, né, uma identidade. O nome, ele revela uma identidade. E nós, como Atos, como Igreja em Cristo, precisamos conhecer, precisamos saber qual é a nossa identidade em nome de Jesus. Amém? Portanto, irmãos, nós temos um modelo a seguir. Nós temos um alvo como igreja, como ministério a alcançar e alcançar em nome de Jesus, amém? Por isso nós estamos investindo aqui tempo, né, refletindo, pregando dentro do livro de Atos. E nessa noite, irmãos, eu quero aqui estar trazendo mais uma palavra ao coração dos irmãos dentro desse contexto. Os dois versos que nós acabamos de ler, irmãos, são versos extraordinários. Por quê? Porque dentro desses dois versos aqui, irmãos, nós nos deparamos de forma clara, de forma visível, com os pilares que sustentava a igreja de Atos dos Apóstolos. Você vai ver aqui com muita clareza, com muita propriedade, rapidamente, você consegue identificar aqui 6 pilares. Quais eram esses pilares? Os pilares da igreja apostólica, os pilares da igreja primitiva, os pilares que Lucas deixa bem registrado aqui em Atos. O primeiro pilar, irmãos, é este aqui, ó: e perseveravam na doutrina
dos apóstolos. Este era o primeiro pilar da igreja apostólica, a doutrina apostólica. E aí nós temos então o segundo pilar. Qual é o segundo pilar? Está também dentro do verso 42. O primeiro é que eles perseveravam na doutrina apostólica, na doutrina dos apóstolos. O segundo pilar é que eles perseveravam também na comunhão. Então vejam bem, doutrina apostólica, comunhão, segundo pilar, e nós temos então aí um terceiro pilar, que é o partir do pão. Mas não para por aí, irmãos. Nós temos ainda um quarto pilar, que é o pilar da oração. Então vejam bem, doutrina apostólica, comunhão, partir do pão e oração. E aí no verso 43 nós temos então um quinto pilar. Qual que é o quinto pilar? A Bíblia diz que em cada alma havia temor. Aleluia. Aliás, irmãos, isso é algo que tem faltado muito na geração dos nossos dias. Se tem uma coisa que tem faltado nessa geração, irmãos, é temor. Nós temos visto, irmãos, as pessoas pegar aquilo que é santo, nós temos visto as pessoas pegarem aquilo que é sagrado e lidar ou tentar tratar com elas como se fosse uma coisa qualquer. Você tem visto pessoas por aí afora, irmãos, brincando com a palavra, brincando com o Evangelho de Jesus, brincando com a fé, brincando com o nome de Jesus, brincando, com a figura de Cristo Jesus. Por que isso tem acontecido, irmãos? Porque tem faltado nessa geração temor. Irmãos, se tem uma coisa que eu não gosto, que eu não suporto, sabe, irmãos, é aquelas piadinhas gospel, se é que a gente pode usar essa expressão aqui. Vez ou outra alguém vem mostrar, olha aqui, essa charge, essa piadinha, ou esse meme, que fizeram aqui acerca dessa música, ou acerca desse pregador. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, por mais que seja engraçadinho, isso é pecado. Isso é brincar com o sagrado. Com o sagrado você não brinca. E por que isso tem acontecido, irmãos? Porque tem faltado temor nos corações. E o quinto pilar é este, irmãos. A Bíblia diz aqui no verso 43 que em cada alma havia um temor profundo. Um temor por quê, irmãos? Um temor acerca da palavra, um temor acerca do testemunho de Cristo, um temor acerca do Evangelho de Jesus. Esse é o quinto pilar. E qual é o sexto pilar? O sexto pilar é: e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O sexto pilar é o pilar dos prodígios, é o pilar das maravilhas. Então os irmãos já nessa introdução aqui percebem que nós poderíamos ficar aqui horas a fio, ministrando um estudo, fazendo uma pregação acerca desses 6 pilares, e talvez ainda o tempo não nos seria suficiente. E sabendo disso, irmãos, eu quero nessa noite me deter apenas num pilar, e eu quero apenas me deter no primeiro pilar, que é: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse é o tema da minha mensagem desta noite: doutrina dos apóstolos. E aí, irmãos, antes de nós nos aprofundarmos um pouco mais sobre a doutrina dos apóstolos, ou o que é a doutrina dos apóstolos, irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você. E essa pergunta que eu faço agora, eu estou fazendo aqui para esta comunidade, para a comunidade Atos, para a igreja Atos, para Atos, igreja em Cristo. É para você. Essa pergunta é para mim. Essa pergunta é para nós, que fazemos parte desta casa e que estamos aqui para estabelecermos e constituirmos uma história, e uma história que glorifica e exalta o nome de Jesus. Quantos aqui querem glorificar e exaltar o nome de Jesus? Amém. Então eu quero fazer essa pergunta para você, e a pergunta que eu faço é essa: que tipo de igreja somos? Ou que tipo de igreja pretendemos ser? Irmãos, esta é uma pergunta que eu devo fazer para mim todos os dias. Esta é uma pergunta que você deve fazer para você
Ou que tipo de igreja pretendemos ser em nome de Jesus? Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Para sermos uma igreja relevante, uma igreja viva, uma igreja frutífera, uma igreja de impacto, uma igreja impactante, e que opera no poder do Espírito Santo, nós precisamos verdadeiramente observar a trajetória e os pilares da igreja apostólica. Se você quer de fato ser uma igreja viva, quando eu falo de uma igreja viva, eu estou falando de uma igreja que manifesta Cristo, de uma igreja que revela Jesus, de uma igreja que manifesta o brilho de Jesus, de uma igreja que de fato e de verdade vai estar sendo luz, vai estar sendo sal, um sal fora do saleiro. Para nós sermos esta igreja viva, para nós sermos esta igreja frutífera, para nós sermos esta igreja impactante e que opera no poder do Espírito Santo, nós precisamos observar a trajetória e os pilares da igreja apostólica no nome de Jesus. E é por isso que nesta noite, irmãos, eu estou aqui trazendo essa mensagem, trazendo esta palavra, compartilhando esta palavra ao seu coração. Nesta noite eu estou aqui falando com você sobre doutrina dos apóstolos. Talvez alguns aqui não saibam o que é uma doutrina, ou o que é a doutrina dos apóstolos. Ora, irmãos, doutrinas é um conjunto de ensinos e crenças. Isso compõe, forma uma doutrina. Quando a Bíblia aqui, quando Lucas aqui diz, olha, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, ele está dizendo aqui que esse povo, que essa igreja, que a igreja primitiva, que a igreja dos apóstolos, eles perseveravam num conjunto, num conjunto de crença, que foram totalmente transferidos para eles através da pessoa de Cristo Jesus. Então a doutrina é isso. Doutrina, meus irmãos, no original é didaquê. E o que quer dizer a palavra didaquê? Que tem o sentido de ensino. Doutrina é isso. Doutrina nos fala de ensino. Doutrina é didaquê. E a doutrina dos apóstolos, meus irmãos, é algo muito forte, é algo muito interessante. A doutrina dos apóstolos, ela era a doutrina do arrependimento. Diga comigo, doutrina do arrependimento. Por isso, irmãos, a frase preferida dos apóstolos, sabe qual que era? Qual que era a frase mais usada pelos apóstolos? Qual que era a frase preferida dos apóstolos? Arrependei-vos, convertei-vos, mude o seu caminho. Arrependimento, irmãos, é o ato de afastar-se do pecado, da desobediência e da rebeldia e voltar-se totalmente para Deus. Isso é arrependimento. E essa era uma das palavras mais usadas pelos apóstolos, era uma das palavras que eles mais gostavam de usar. Arrependei-vos, convertei-vos. E você vai ver o próprio Jesus nas suas pregações, irmãos, usando essa expressão, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo a uma nova postura, chamando o povo para iniciar uma nova caminhada, uma nova trajetória que os levaria ao reino e ao reino de Deus. Isso é arrependimento. Mas, irmãos, a doutrina dos apóstolos, se ela é uma doutrina do arrependimento, isso quer dizer que ela também é uma doutrina da transformação. Quando você fala sobre a doutrina dos apóstolos, você está falando da doutrina do arrependimento. E se é a doutrina do arrependimento, isso quer dizer que esta doutrina também é a doutrina da transformação. Porque não existe transformação sem arrependimento. Mas quando há arrependimento, então um processo de transformação é dado início para a glória do Senhor. Então todas as vezes que você ler aqui em Atos dos Apóstolos, verso 42, essa expressão, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, você deve saber, você deve entender que essa doutrina é a doutrina do arrependimento,
é a doutrina da transformação. Transformação de que forma? Através de uma experiência profunda com Cristo e a sua palavra. Meus irmãos, não existe transformação fora de Jesus. Não existe transformação, irmão, sem o conhecimento da palavra. Não existe transformação sem o encontro com a palavra. Não existe transformação sem que a palavra seja ela revelada ao seu espírito, revelada ao seu coração. É por isso que o próprio Jesus disse: olha, e conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? Porque só a verdade, não é qualquer verdade, é a verdade de Cristo, e Cristo é a verdade. Quando você tem uma experiência com Cristo, quando você tem uma experiência com a palavra, você está tendo uma experiência com a verdade, e a verdade ela liberta, a verdade ela é libertadora para a glória do Senhor. Então a doutrina dos apóstolos, irmãos, é a doutrina do arrependimento, é a doutrina da transformação, é a doutrina de uma experiência profunda com Cristo e com a sua palavra. Também a doutrina dos apóstolos, irmãos, é a doutrina do Espírito Santo, aleluia. Por isso, irmãos, a igreja de Atos dos Apóstolos foi uma igreja tão operante. Por isso a igreja de Atos dos Apóstolos, irmãos, fez o que fez, realizou o que realizou. A obra que ela realizou, o trabalho que ela executou, operou em favor de Cristo e do seu reino, foi tão poderoso e é tão glorioso que chegou até mim e chegou até você. Por quê, irmãos? Por quê? Porque a doutrina dos apóstolos, irmãos, também era a doutrina do Espírito Santo. E se era a doutrina do Espírito Santo, isso quer dizer que era 100% ou é 100% a doutrina de Jesus. Aí eu preciso dizer algo aqui para você. Quero dizer para você o seguinte: olha, não confundam a doutrina dos apóstolos com a religiosidade. A doutrina dos apóstolos, irmãos, não tem nada a ver com religiosidade. A doutrina dos apóstolos, meus irmãos, não tem nada a ver com religião. E mexer com esse assunto, irmãos, o assunto da religião é algo complicado. Mexer com a religiosidade, irmãos, é mexer numa caixa de marimbondo, é mexer numa colmeia de abelhas. Se você colocar a sua mão ali, você vai ser picado. Se você continuar mexendo ali, você pode até ir a óbito. Por quê? Porque mexer com a religião é mexer com a caixa de marimbondo. Mas eu preciso aqui dizer para você, sendo 100% bíblico, sendo 100% verdadeiro, sendo 100% transparente, irmãos, quando a Bíblia nos fala sobre a doutrina dos apóstolos, quando Lucas deixa aqui registrado em Atos 2, verso 42, essa expressão, ele aqui não está falando sobre uma religiosidade, ele aqui não está falando sobre uma religião, mas ele está falando sobre algo infinitamente maior, sobre algo infinitamente poderoso. Nós precisamos de entender, irmãos, que Jesus, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Libertador, o nosso Salvador, ele não foi uma pessoa religiosa. Jesus não foi uma pessoa religiosa. Se ele tivesse sido alguém religioso, se ele tivesse vindo para ser alguém religioso, irmãos, ele teria se envolvido até o pescoço com os fariseus, com os doutores da lei da época. Mas pelo contrário, irmão, Jesus passava longe desse povo. E todas as vezes, de uma forma ou outra, ele cruzava com esse povo vinha ter com ele para o afrontar. Jesus os confrontava poderosamente. Mas Jesus não os confrontava com o engano, Jesus não os confrontava com a mentira, porque em Cristo não havia e não há engano, porque em Cristo não havia e não há mentira. Mas todas as vezes que os religiosos viam, Jesus os confrontava com a verdade, Jesus os confrontava com a vida. E a prova, irmão, de que Jesus não foi alguém religioso está aqui na palavra do Senhor, e eu coloquei algumas delas aqui. Por exemplo, a religião olhava para a mulher flagrada em adultério e dizia: apedreja.
essa mulher prostituiu, e essa mulher então tem que ser morta, e ela tem que ser morta apedrejada. E Jesus, irmãos, para esta mesma mulher que a religião dizia apedreja, Jesus olha para ela e diz, diz para ela o seguinte: mulher, vai em paz e não peques mais. Enquanto a religião diz apedreja, Jesus, que é o Senhor da vida, Ele diz, mulher, vai em paz e não peques mais. A religião, meus irmãos, olhava para o leproso e dizia, imundo, tem que ser tirado do meio do povo, tem que ser banido. A religião olhava para o leproso e dava para ele, ou mostrava para ele qual era o lugar dele, dizia, leproso, imundo. Jesus olha para o leproso e diz o seguinte, Jesus olha para o leproso e diz, ser limpo agora. Vocês conseguem entender a diferença de Cristo e da religião? A religião aponta, a religião condena, a religião muitas vezes joga a pessoa no fundo do poço, mas Jesus está lá para tirar essa pessoa do fundo do poço. A Bíblia nos mostra isso com muita clareza, irmãos. Por exemplo, a religião olha para o publicano e diz, olha, você não pode entrar na sinagoga. Lembra desse texto? Lembra do contexto? A religião olha para o publicano e diz, aqui você não pode entrar, você é um pecador, você é um cobrador de impostos. Jesus olha para este mesmo publicano e diz, olha, vem depressa, porque hoje eu vou dormir na tua casa. Aleluia! Você consegue perceber aqui a diferença, irmãos? Quando nós falamos, irmãos, da doutrina dos apóstolos, nós estamos falando acerca disso. Quando nós falamos sobre a doutrina dos apóstolos, irmãos, nós estamos buscando essa essência. Quando nós falamos sobre a doutrina dos apóstolos, irmãos, nós estamos aqui tentando imprimir no seu coração essa fome, esse desejo, o desejo de ser igual a Cristo. Veja bem, irmãos, que coisa interessante. A religião olhava para o ladrão na cruz e dizia, morra mesmo, miserável. Aí é o seu lugar. Quebra as pernas dele para morrer mais rápido, para morrer mais depressa. Jesus olha para este mesmo ladrão na cruz, arrependido, que havia se arrependido. Jesus olha para... A religião não queria saber se aquele ladrão havia se arrependido. A religião não queria saber se aquele ladrão de fato, de verdade, queria mudar de vida. O que a religião queria era ver ele ser castigado, punido o máximo possível. E quanto mais dor, quanto mais sofrimento houvesse, melhor seria. Jesus olha para este mesmo ladrão e diz, olha, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Uau! Que coisa tremenda, irmãos! Que coisa gloriosa! E quando nós falamos aqui, irmãos, sobre perseverar na doutrina dos apóstolos, nós estamos falando sobre essa essência, irmãos, sobre a essência do verdadeiro evangelho, sobre a essência do verdadeiro cristianismo. Estamos aqui, irmãos, tentando mostrar para você, irmãos, que nós devemos buscar, andar e viver dessa forma, irmãos. Nós devemos andar sobre a doutrina dos apóstolos. E andar sobre a doutrina dos apóstolos é buscar pisar sobre as marcas deixadas por Jesus. Não é ser simplesmente um religioso, não é simplesmente carregar uma bandeira, é muito mais do que isso. É viver Cristo, é viver Cristo na sua totalidade, é viver Cristo na sua essência. É entender e saber, irmãos, que não existe cristianismo, que não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho, não existe cristianismo bíblico sem um verdadeiro arrependimento. Não existe cristianismo, não tem como sermos uma igreja genuína
doutrina. Uma igreja verdadeira não tem como fazermos parte do corpo glorioso de Cristo, irmãos, se não estivermos provando de arrependimento e de transformação. Porque a doutrina dos apóstolos ela era baseada sobre o arrependimento, sobre a transformação, sobre uma vida e uma vida de cruz. E é interessante nós observarmos aqui, irmãos, como Lucas inicia o verso 42. Ele usa a seguinte expressão: e perseveravam. O que é perseverar, irmãos? Ora, perseverar é manter-se firme. Perseverar é permanecer no caminho. Perseverar é você saber que, embora no decorrer da tua caminhada irão surgir inúmeras bifurcações, inúmeros caminhos paralelos, você não vai sair do caminho, você não vai abandonar a direção, porque você sabe que só existe um caminho que leva o homem à vida eterna, e o caminho é Cristo Jesus. Isso é perseverar na doutrina dos apóstolos, irmãos. O que mais nós vemos hoje, irmãos, são pessoas, que facilmente viram a folha. São pessoas que facilmente, irmãos, deixam de crer em algo para crer em outra coisa. São pessoas que facilmente, irmãos, abandonam o barco. Deixa eu dizer algo para vocês: isso está errado, irmão. Isso é pecado. Isso é falta de entendermos a importância de perseverarmos na doutrina dos apóstolos. Aleluia. Então escute isso, irmãos. A doutrina genuína não só confronta os pecados dos que estão lá de fora, como também ela confronta a religiosidade dos que estão aqui dentro. Eu mostrei para os irmãos a diferença da religião com Cristo. E nós precisamos de entender, irmãos, que a sã doutrina, que a doutrina dos apóstolos, ela não só confronta os pecados daqueles que estão lá fora, mas ela também bate de frente, ela também confronta a falsa religiosidade, ou a religiosidade oca, a religiosidade vazia dos que estão dentro. A sã doutrina confronta a falsa santidade, confronta a falsa religiosidade. Sabe, irmãos, nós temos que parar para refletirmos acerca dessas coisas. Nós temos que parar, irmãos, para refletirmos acerca de nós mesmos. Se nós queremos, irmãos, termos uma identidade firme, uma identidade alicerçada, uma identidade segundo o coração do Senhor, nós precisamos de fazer essas avaliações, irmãos. Nós precisamos de avaliar o tipo de cristianismo que nós temos vivido, ou o tipo de cristão que nós temos sido. Como nós, irmãos, somos experts em perder o nosso tempo, como nós somos especialistas em perder tempo em debates bobos, em debates que não vão nos levar a lugar nenhum. Quantas vezes, irmãos, eu já ouvi, já vi, e já fui até colocado dentro de debates assim, estando em rodinhas de crente, acerca de assuntos, irmãos, que são tão complicados. E o pior é quando esses assuntos, irmãos, eles são trazidos à tona no meio de pessoas que não conhecem a palavra, no meio de pessoas que ainda não praticam ou vivem a vida da fé. Por exemplo, pessoas que vão discutir acerca de temas teológicos, como, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, a doutrina. Falam aí, me ajuda aí, polêmico. Porque são tantos, vários. Eu estou querendo achar aqui um mais tranquilo, mas na verdade não tem, Vamos à doutrina da predestinação. E aí, irmão, quando esse assunto é trazido à tona, aqueles que acreditam piamente na doutrina da predestinação começam a debater com aqueles que acreditam na doutrina do livre-arbítrio. E aí começa, irmãos, um debate, às vezes perto de pessoas que nem sabem o que é isso, nunca ouviram falar de doutrina de predestinação, livre
que há mais de 600 anos, homens se debruçaram sobre ele para tentar chegar a algum lugar e não chegar a lugar nenhum. Pessoas conhecedoras do grego, pessoas que não só sabiam ler, como falar e escrever o grego, o hebraico, o latim, o aramaico. Mais de 600 anos de debate acerca de assuntos polêmicos como esse e não chegaram a lugar nenhum. E às vezes, irmãos, as pessoas, por causa de uma posição dessa forma, se a pessoa crê na doutrina da predestinação, amém, que creia. Se crê que apenas Deus salva pelo livre-arbítrio, creia. Mas não precisamos brigar por causa dessas coisas. Sabe o que é isso, irmãos? Religiosidade. Queridos, quando você mexe na religião, quando você mexe na religião de alguém, meu Deus, mexe, você pode falar mal do esposo, você pode falar mal da esposa, você pode falar mal dos filhos, mas não mexe na minha religião, não. Vou dizer algo para você, irmãos, a doutrina dos apóstolos não tem nada a ver com isso. E nós devemos buscar, irmãos, viver o verdadeiro cristianismo. Nós devemos buscar, irmãos, viver a essência do cristianismo, a essência do Evangelho e do Evangelho de Jesus, irmãos. Esse é o grande desafio para mim nesses dias, esse é o grande desafio para você nesses dias, no meio de uma geração religiosa, irmãos, viver Cristo, manifestar Cristo e fazer toda a diferença para a glória de Jesus. Mas para você viver Cristo, para você manifestar Cristo, você precisa entender a doutrina dos apóstolos e você precisa perseverar sobre ela, você precisa permanecer nela, porque se você permanecer nela, então você vai fazer toda a diferença em nome de Jesus. Para nós encerrarmos, eu coloquei aqui o seguinte: arrependimento não é a doutrina da acusação, mas a doutrina do perdão. Se você é alguém que vive a doutrina dos apóstolos, você vai ser alguém que vai viver não a doutrina da acusação, porque existe a doutrina da acusação. E deixa eu dizer algo para você: acusar alguém é a coisa mais fácil do mundo. Apontar o dedo para alguém é a coisa mais fácil do mundo, irmãos. Mas isso não é a doutrina dos apóstolos, porque a doutrina dos apóstolos não era a doutrina da acusação, mas sim a doutrina do perdão. É a doutrina do perdão e a doutrina da transformação. E não só a doutrina do perdão e da transformação, como também é a doutrina do poder em nome de Jesus. E se é a doutrina da transformação, se é a doutrina do perdão, se é a doutrina do poder, isso quer dizer também que é a doutrina da perseverança. Nós devemos perseverarmos e perseverarmos todos os dias nesse caminho, perseverarmos todos os dias nessa direção. E se assim permanecermos, irmãos, vamos estar então estabelecendo alicerces firmes, alicerces que jamais serão abalados no nome de Jesus. Observe, irmãos, que todos esses pilares, que tudo começa a partir do pilar da doutrina dos apóstolos. Mas nós não só devemos viver, esse primeiro pilar, devemos buscar viver todos os outros 5, Quais são eles? Repetindo com os irmãos: o primeiro pilar é o pilar da doutrina dos apóstolos, o segundo pilar é o pilar da comunhão, irmãos. Deixa eu dizer algo, meus irmãos, queridos, nós precisamos viver uma vida de comunhão. É por isso que, não sei se os irmãos têm percebido, mas vez ou outra eu tenho usado essa expressão, a expressão comunidade, a comunidade de Atos. Por quê? Porque, irmãos, essa expressão é uma expressão 100% bíblica. A igreja de Atos dos Apóstolos, irmãos, elas viviam em comunidade, ou seja, havia nesta igreja uma comunhão genuína, havia nesta igreja uma comunhão verdadeira, havia nesta igreja uma comunhão
profunda. Meu irmão, eu não vou chegar em lugar nenhum sozinho. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. E isso é viver a vida da igreja. Isso é fazer parte do corpo de Cristo. Isso é ser igreja. Ei, a sua vitória é a minha vitória. A sua conquista é a minha conquista. A sua dor deve ser a minha dor. Está entendendo isso, irmãos? Isso, irmãos, é colocar em prática a doutrina dos apóstolos. Qual era o outro pilar? A Bíblia diz que todos os dias eles partiam o pão juntos. Aleluia! Não havia entre eles, irmãos, necessidade, porque eles estavam juntos. Qual era o outro pilar? Mas eles não só perseveravam na comunhão, né, fazendo um churrasquinho, né, assando ali uma ovelha, né, Douglas? Assando uma picanha, não era só comendo ali um frango caipira, uma galinhada, uma pizza, uma torta, um pão da Deusilha, não, irmãos. A Bíblia diz que eles também gastavam, investiam tempo na oração. Olha os pilares, irmãos, da doutrina apostólica. Olha os pilares que compunham a igreja primitiva. Por que essa igreja chegou tão longe? Por que ela fez o que fez? Por que ela operou o que operou? Por que ela alcançou o que alcançou? Por que ela abalou, ela sacudiu o mundo da época? Por que essa igreja foi uma igreja cheia do Espírito Santo? Por que essa igreja era uma igreja de poder, onde os cegos enxergavam, os surdos ouviam, os paralíticos andavam, os mortos eram ressuscitados? Por quê, irmãos? Porque ela permaneceu sobre a doutrina dos apóstolos. Qual é o outro pilar, irmãos? A Bíblia diz que em cada alma havia temor. Não perca o temor do seu coração. Guarde o temor do seu coração. Se muitos estão brincando e profanando o que é santo, o que é sagrado, não faça isso. Cultive o caminho da santidade, cultive um coração santo, alimente, sustente, guarde, mantenha o temor no seu coração em nome de Jesus. E o sexto pilar, irmãos, qual era? E havia entre eles muitos prodígios e sinais. Observe, irmãos, que o sexto pilar era o sinal dos prodígios e das maravilhas. Mas esse sexto pilar só veio à existência, só pôde se manifestar, irmãos, porque os demais pilares estavam sendo vividos e praticados. Muitos estão querendo poder, muitos estão querendo ver unção, muitos estão querendo, ver maravilha. Mas eu dizer algo para você: os outros pilares precisam ser preparados em nome de Jesus. Essa igreja foi uma igreja cheia do Espírito Santo, irmão. E não confunda apenas ser cheio do Espírito Santo com orar em línguas. Os irmãos sabem que nós somos pentecostal até o tutano, amém? Amém, irmãos? Amém. Ou não? Amém, irmãos? Amém. Mas deixa eu dizer algo para você, irmão: ser cheio do Espírito Santo não é apenas orar em línguas. Devemos orar em línguas, sim, amém? Mas deixa eu dizer algo para você: ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é viver, essa doutrina apostólica na sua totalidade, em nome de Jesus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E que o Senhor nos leve, irmãos, a sermos, a nos tornarmos